Pessoal, a situação do Endrick não está nada boa no Real Madrid. O jovem brasileiro não teve a oportunidade de se firmar no time e chegou a ficar mais de um mês sem jogar um único minuto sequer. Para piorar, ontem, um jornal espanhol detonou duramente Endrick, colocando-o em uma lista das maiores decepções do futebol mundial. Fique até o final para conferir em detalhes as palavras do jornal sobre o brasileiro e depois quero saber a sua opinião sobre toda essa polêmica. Rapaziada, para quem viu o Endrick começar a temporada voando no Real Madrid, marcando um gol em sua estreia na La Liga, com apenas 3 minutos em campo e balançando as redes em sua estreia na Champions League, é difícil entender como ele não está sendo mais utilizado no time. Para você ter uma ideia, no momento deste vídeo, Endrick disputou 14 partidas, marcou 2 gols e deu uma assistência. No entanto, somando todos os minutos jogados, o brasileiro tem apenas 160 minutos em campo, o equivalente a menos de 2 partidas completas de 90 minutos. Ao se tornar o jogador mais jovem da história do Real Madrid a marcar um gol na Champions League, a expectativa era de que ele tivesse mais oportunidades e espaço no time principal. Contudo, a postura de Ancelotti de não aproveitar o talento do jovem tem gerado grande revolta, tanto entre os torcedores quanto dentro do próprio clube. Um momento que reforça ainda essa situação foi no clássico entre Real Madrid e Barcelona, onde o Real sofreu uma derrota humilhante por 4-0 em pleno Santiago Bernabéu. Nesse jogo, Mbappé teve, muito provavelmente, a pior atuação de sua carreira, acumulando incríveis 11 impedimentos durante a partida e desperdiçando diversas chances claras de gol. Apesar disso, Ancelotti não substituiu o francês, nem deu oportunidade para Endrick entrar em campo. Para piorar, Endrick foi flagrado dormindo no banco de reservas, mais uma vez sem ser utilizado pelo treinador. Quando Endrick chegou ao Real Madrid, muitos acreditavam que ele mal vestiria a camisa do clube e passaria a maior parte do tempo no banco, ofuscado por Mbappé. Diziam que ele só entraria em campo nos minutos finais das partidas. E olhe lá. No entanto, o jovem brasileiro surpreendeu a todos ao começar a temporada muito bem, marcando gols nos poucos minutos em que teve chances. Isso gerou uma enorme expectativa sobre seu futuro, e parecia que Ancelotti realmente iria utilizá-lo com mais frequência. Ele chegou a ser titular em uma partida da Champions League, mas depois disso, vimos o oposto. Ancelotti simplesmente esqueceu-ne o brasileiro, não dando a ele mais nenhum minuto em campo. O jornal espanhol que está detonando Endrick é o Marca, que fez as seguintes declarações sobre o jovem brasileiro. Endrick ainda segue sendo uma grande decepção para o Real Madrid. Até agora, com 15 partidas disputadas, ele tem apenas 2 gols e não consegue mais espaço no time principal. Contudo, o exemplo de Vinícius Júnior pode ser a melhor inspiração para um jogador de quem se espera muito. Ele ainda é muito jovem e tem muitos anos de Real Madrid pela frente. Além disso, como mencionei, o jornal colocou Endrick na lista das maiores decepções desta temporada. A lista inclui outros nomes conhecidos do futebol mundial, como James Rodrigues, atualmente no Rayo Vallecano, e os jogadores Frenkie de Jong e Ansu Fati, ambos do Barcelona. Só por aí já dá para perceber o quão absurdo foi colocar Endrick nessa lista. Um garoto de apenas 18 anos que acabou de chegar ao futebol europeu e não teve oportunidades suficientes para se firmar no time do Real Madrid. É impressionante como esses jornais parecem gostar de perseguir jogadores brasileiros. Mas como o próprio Marca destacou, Endrick ainda é muito jovem e tem um longo futuro pela frente. Assim como Vinícius Júnior, que também enfrentou muitas críticas quando chegou ao clube, Endrick pode superar as expectativas. Hoje, Vinícius é considerado o principal jogador do Real Madrid e um dos melhores do mundo. E se o Endrick tiver calma e de fato conseguir se firmar no Real Madrid, ele tem tudo para se tornar o melhor do mundo algum dia. Visto que o Endrick joga na posição que o Real Madrid mais precisa atualmente, a de camisa 9, o Real Madrid tem enfrentado dificuldades para encontrar um centroavante desde a saída de Benzema no ano passado. Contrataram Mbappé, um ponta esquerda, para ocupar a posição, mas como sabemos, o francês não se adaptou bem ao papel de camisa 9.
Agora tudo indica que Mbappé será deslocado para a ponta esquerda, forçando Vini a jogar mais centralizado. Enquanto isso, o Real Madrid já tem um camisa 9 de origem, que é Endrick, mas parece relutante em utilizá-lo, preferindo improvisar um ponta esquerda na função de centroavante. Essa decisão é difícil de entender, dado o talento e o potencial que o jovem brasileiro já demonstrou. E outro jogador que também está sendo muito mal aproveitado no Real Madrid é o Rodrigo. Antes, o trio de ataque era Rodrigo, Bellingham e Vini. Agora só falam de Mbappé, Bellingham e Vinícius. E sempre esquecem de mencionar o Rodrigo. Quem faz isso não consegue perceber a importância do Rodrigo dentro do Real Madrid e o papel crucial que ele desempenha no elenco. Para quem não sabe, assim como o Vini e o Mbappé, o Rodrigo é um ponta esquerda de origem. O Real Madrid, inclusive, tem 3 pontas esquerdas no elenco principal. No entanto, o Rodrigo tem uma característica muito especial: sua versatilidade. Ele é tão bom que pode jogar em praticamente qualquer posição do campo. Em muitas partidas, já vimos o Rodrigo ser escalado como centroavante, às vezes como ponta direita e raramente até mesmo no meio-campo. Como eu disse, o Rodrigo basicamente se sacrifica pelo Real Madrid. Ele joga onde o time precisar e onde o Ancelotti mandar, sem nunca reclamar. Ele continua fazendo seu trabalho, se sacrificando e dando tudo de si para o time. Desde a chegada de Mbappé ao time do Real Madrid, Rodrigo tem sido ainda mais injustiçado. Já no início da temporada, surgiram especulações sobre uma possível transferência para o Manchester City, de Pep Guardiola. O treinador inglês nunca escondeu a admiração pelo estilo de jogo do brasileiro. E é importante lembrar que, pela qualidade absurda de Rodrigo, ele seria titular absoluto em qualquer time do mundo. Uma polêmica envolvendo Rodrigo surgiu ainda no começo deste ano, após uma vitória do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O jornal Marca publicou uma capa destacando Mbappé, Vini Júnior e Bellingham, chamando-os de trio BMW, mas ignorou completamente Rodrigo. O pior é que, na foto original, era possível ver Rodrigo ao lado de Vini e Bellingham, mas ele foi cortado na edição. Na época, Rodrigo demonstrou grande irritação com a matéria. E o Ancelotti já falou em entrevista recente que sempre quer que Rodrigo esteja em forma e na equipe. Para ele, Rodrigo é um jogador indispensável. Bem, isso só reforça ainda mais o quão importante o Rodrigo é para o Real Madrid. Agora eu vou querer saber sua opinião sobre tudo isso. Você acha que o Endrick deveria ser emprestado para algum outro time da Europa para pegar experiência, em vez de ficar a temporada inteira no Real Madrid, esquentando o banco? Ou acha que ele deveria ficar sim e que uma hora ou outra ele vai ter uma chance de se firmar nesse Real Madrid? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber sua opinião sobre tudo isso.